Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, eu sou mestrando do curso de Gestão de Organizações Públicas aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Essa atividade faz parte da disciplina do professor Breno Pereira, chamada Gestão de Organizações Públicas. Para este semestre, nós fomos motivados a criar uma tecnologia social que gere um impacto positivo para a comunidade. Como eu gosto muito do assunto sobre orçamento pessoal e finanças pessoais, eu decidi criar esta atividade e compartilhar com vocês. Esta videoaula ela foi organizada em dois momentos. Neste primeiro momento, nós estaremos trabalhando alguns conceitos relacionados ao orçamento pessoal, a finanças pessoais e ao orçamento pessoal. No segundo momento, nós teremos uma parte mais prática, onde nós apresentaremos uma planilha de custos que foi pensada e elaborada para que você possa organizar o seu orçamento pessoal. Esta planilha estará disponível na descrição do vídeo para que você possa fazer o download e adaptá-la para a sua realidade. Então vamos lá para a primeira parte da aula? Sigam conosco aqui. No primeiro momento, pessoal, eu trouxe duas reportagens que saíram no ano passado, no finalzinho do ano passado e também neste ano. Duas reportagens bem interessantes que têm a ver com o tema que nós vamos discutir na nossa aula. A primeira fala o seguinte: 1 em cada 4 brasileiros não consegue quitar as contas no final do mês, segundo um estudo que foi realizado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E a reportagem ela destaca: o orçamento apertado fez mais da metade dos entrevistados reduzirem despesas com lazer, deixar de comprar roupas e desistirem de viagens. A outra reportagem ela traz a seguinte informação: milhões de brasileiros têm dificuldade de pagar as suas dívidas. Quase 64% dos inadimplentes devem aos bancos. Olha só que reportagens importantes que têm a ver com o conteúdo que nós vamos discutir hoje. E aí eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês. Você planeja o seu futuro? Uma pergunta bem importante, né? Muitas vezes nós esquecemos de fazer o nosso planejamento do nosso futuro e é extremamente importante, eu já vou explicar nos próximos slides. E aí eu trouxe uma frase extremamente importante que também vai contribuir para a nossa reflexão. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se nós observarmos este desenho, essa figura que eu trago para vocês, de um rapaz olhando, que tem 3 opções de caminhos, vocês estão percebendo? Ele pode optar pelo caminho da direita, pelo caminho da esquerda, pelo caminho do meio. Agora, se ele não planejou, qualquer um desses caminhos que ele seguir pode levar a um objetivo que ele não está esperando. Então, a importância do planejamento do futuro é para que nós possamos atingir os nossos objetivos. E aí eu vou trazer para vocês alguns conceitos bem importantes que fazem parte deste planejamento. Vamos lá. O primeiro conceito está relacionado à nossa fonte de renda. Nós precisamos conhecer quais são as nossas fontes de renda. E eu trago alguns exemplos só para que a gente possa começar a construir este conceito. A primeira fonte de renda, se nós somos trabalhadores da iniciativa privada, é o nosso salário. Então, todo o salário que nós recebemos no final do mês é a nossa fonte de renda. Se nós somos servidores públicos, a nossa remuneração também é a nossa fonte de renda. Se nós somos prestadores de serviço, ou seja, aquele trabalhador autônomo que trabalha por conta própria, todo o resultado da nossa prestação de serviço é a nossa fonte de renda. E embora nós possamos ser trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, nós também podemos ter alguma fonte de renda extra, certo? Por exemplo, você pode no final de semana trabalhar como garçom, ou você pode ainda durante a semana realizar a comercialização de algum produto, enfim. Todas as fontes que geram receita para você são as suas fontes de renda. Mas eu gostaria de fazer um destaque bem importante para esse conceito que muitas pessoas acabam esquecendo, ou melhor, não conseguem entender corretamente e acabam prejudicando a construção do seu orçamento pessoal, que é a questão da fonte de renda bruta e líquida, pessoal. É extremamente importante. Quando você é trabalhador da iniciativa privada e você assina lá o contrato de trabalho, você está assinando com a empresa
uma remuneração, né, a retribuição da sua remuneração pela sua atividade de trabalho. Lá no contrato de trabalho vai ter um valor bruto, mas para fins de orçamento pessoal, nós não podemos trabalhar com este valor bruto, nós sempre temos que trabalhar com o valor líquido. Na segunda videoaula nós vamos explicar um pouquinho melhor, vocês vão entender um pouquinho melhor como funciona essa questão. Um segundo conceito extremamente importante se chama despesas. Hoje nós temos caracterizado 3 tipos de despesas principais: as despesas essenciais, as despesas necessárias e as despesas supérfluas. São 3 tipos de despesas que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. As despesas essenciais, pessoal, estão relacionadas com o aluguel ou a prestação da casa própria, o valor que nós pagamos de condomínio quando nós moramos em um condomínio, o valor do transporte, a alimentação, a água, a eletricidade, né, a energia elétrica. Então são todas despesas essenciais que nós temos durante todo o nosso mês. Depois, existem outros tipos de despesas chamadas necessárias. São aquelas que não são essenciais, mas que elas são importantes para que nós possamos manter o nosso padrão de vida, né? Então, nós temos aquelas despesas que estão relacionadas com a academia, plano de saúde, daqui a um pouco uma mensalidade numa universidade privada, enfim, são todas despesas que não são essenciais, mas que são importantes. E por fim, nós temos as despesas chamadas supérfluas. São aquelas despesas que nós despendemos, né, com o nosso lazer ou com os nossos desejos de compra, que são aquelas despesas que nós fazemos nos restaurantes, nos bares, com vestuário, com calçados, com passeios, com streaming de filmes, né, aquelas assinaturas que a gente faz para curtir uma série, um filme, né, no conforto da nossa casa. Mas todas essas despesas, elas são despesas chamadas supérfluas, ou seja, são despesas que no momento que nós não temos condições de manter, nós podemos trocar ou substituir. Já as despesas essenciais, como já o próprio nome diz, são despesas que nós assumimos e nós temos que cumprir todos os meses. Elas vão continuar no nosso orçamento todos os meses. E aí, com esses 2 conceitos, de fonte de receita e as despesas, nós conseguimos construir uma definição para o orçamento pessoal. O que é o orçamento pessoal, então? É uma ferramenta que controla os nossos gastos, né, os gastos que uma pessoa tem, onde também constam as suas fontes de receita e que organiza, digamos assim, o nosso lado financeiro, para que nós possamos fechar o nosso mês de uma forma equilibrada. Este é o nosso objetivo. E o nosso planejamento do orçamento, ele faz com que nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Lembra que lá no iniciozinho da aula eu comentei que aquele menino que estava parado tinha 3 caminhos para seguir? Se nós não tivermos o objetivo bem traçado, nós teremos um pouco mais de dificuldade de organizar o nosso orçamento. Então vamos falar um pouquinho de objetivos. O que são objetivos, pessoal? Objetivos são aquelas metas que nós temos e que nós temos vontade de atingir durante a nossa caminhada. Então todos nós temos objetivos a serem alcançados ao final de um período de tempo. Porém, muitas vezes nós esquecemos de fazer este planejamento de uma forma organizada. Muitas vezes nós temos os nossos objetivos muito na nossa mente, né, no nosso pensamento. Eu quero ter tal coisa, eu quero comprar tal coisa, eu quero fazer uma viagem. Porém, nós esquecemos de colocar estes objetivos no papel, ou no computador, no Word, né, como vocês preferirem. Então eu vou trabalhar com vocês rapidamente como nós construímos estes objetivos. Normalmente, pessoal, nós fazemos a definição das nossas metas ou dos nossos objetivos divididos em 3 tempos, né, para que a gente possa organizar todos os nossos desejos. O primeiro é de curto prazo, ou seja, são os objetivos que nós queremos atingir entre 1 e 2 anos daqui para frente. O próximo objetivo, ele é construído em 5 anos, ou seja, são objetivos de curto prazo. E depois nós temos os objetivos que são de longo prazo, que são de um período de até 10 anos.
É meio estranho a gente pensar em objetivo daqui a 10 anos, né? Se nós pensarmos, nós estamos pensando em 2033, mas é assim mesmo, pessoal. Nós precisamos trazer para a realidade tudo que nós temos como desejos. E eu já vou explicar para vocês como a gente faz esse trabalho. Então, para que a gente possa começar a trabalhar com a ideia de objetivos, vamos pensar na primeira etapa da construção deste objetivo, que é dividido ou em metas para 1 ano ou 2 anos, né? Você pode definir como ficar melhor, para metas para 1 ano ou metas para 2 anos. Normalmente, as pessoas constroem as metas para 1 ano, tá? Mas a literatura ela traz também a possibilidade de ser dividido de 1 a 2. As metas, pessoal, quando nós definimos elas precisam ter prazo. Elas precisam ter um início e um final. Digamos que nós trabalharemos para este exemplo como uma meta de curto prazo para 1 ano. Então, nós vamos colocar lá num papel ou no próprio Word metas minhas pessoais para 1 ano, iniciando no dia 23 de outubro de 2023 até 23 de outubro de 2024. E lá nós vamos colocar todos os desejos que nós queremos que se concretizem no final deste período. Para facilitar esse primeiro movimento, para quem não tem contato em criar as metas, eu trouxe alguns exemplos e eu dividi em 2 partes, as metas quantitativas e as metas qualitativas. Como metas quantitativas, você pode colocar lá, eu tenho um emprego na empresa X ou no órgão público X, se o seu desejo é trabalhar no serviço público, e recebo tanto de remuneração ou de salário no final do mês. Importante definir qual é a meta que você quer atingir enquanto salário também. Depois, pessoal, é extremamente importante, nós vamos ver na próxima aula também, sobre a questão da necessidade que nós temos de fazer uma poupança, uma reserva de emergência para aquelas situações que são imprevistas. Digamos que para essa meta de 1 ano, nós estabelecemos que nós vamos separar R$10 do nosso orçamento para essas despesas emergenciais. É um valor pequeno? É um valor pequeno, mas para começar é extremamente importante, né? E por fim, se você tem, como nós trouxemos na reportagem lá do início da nossa aula, algum problema com dívidas a serem quitadas, é importante você traçar o pagamento dessa dívida também nesta primeira etapa de 1 ano, tá? Então você coloca lá que você tem uma dívida no valor tal e que você vai conseguir quitar esta dívida deste valor. Depois as metas qualitativas, pessoal, são metas mais relacionadas que não necessariamente estão ligadas com um valor específico, né, financeiro que você pode despender do seu orçamento, mas é importante que elas constem lá. Por exemplo, se você estiver numa faculdade, você pode colocar concluir a faculdade até 23 de outubro de 2024. Ou se você já tem uma graduação e gostaria de entrar num mestrado ou numa especialização, coloque lá. E por fim, como exemplo também, se você tem a vontade e o desejo de fazer uma viagem, por exemplo, nas suas férias, coloque como uma meta qualitativa da mesma forma. E aí, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Eu deixei nesse slide, vocês percebam que todos os verbos estão no presente. Eu tenho um emprego X, eu guardo um valor X na poupança, eu paguei as minhas dívidas. É extremamente importante, pessoal, que vocês tragam os seus objetivos com o verbo no tempo presente. Não escrevam como talvez eu pagarei ou desejo pagar. Não, vamos afirmar que estas metas estarão atendidas, estarão cumpridas lá no final de 1 ano. Então é importante vocês cuidarem o uso do verbo no início de cada uma das suas metas. E na questão da meta qualitativa, é extremamente importante também, pessoal, vocês viram ali que eu coloquei, concluir a minha faculdade de. Quando nós trabalhamos com metas ou objetivos, nós temos que ter metas e objetivos que são alcançáveis. Então, se eu estou trabalhando com uma meta de 1 ano e eu ainda não estou na universidade, eu não posso colocar que concluí a universidade em 1 ano. Vocês concordam comigo? Que essa meta de conclusão da universidade, então, precisa ser colocada no próximo período. Então, neste momento, na meta de 1 ano, por exemplo, pode ser entrar na faculdade, passar no vestibular, passar no Enem. Então, percebam que nós temos que ter um cuidado na hora de escrever os nossos objetivos. Nas metas para 5 anos, pessoal,
a regra ela segue a mesma lógica que nós utilizamos para as metas de um ano. Nós vamos ter uma data de início, uma data de término, né? Sempre logo após o encerramento das metas de um ano. Então, por exemplo, a data de início vai ser 23 de outubro de 2024 até 23 de outubro de 2025. Então, você vai colocar lá num período de 5 anos. E neste momento que a gente vai escrever as metas de 5 anos, nós vamos fazer uma análise, o que permanece e o que a gente amplia. Então, podem ter metas que a gente vai ampliar, outras que nós vamos retirar. Então, por exemplo, na meta quantitativa, lá no primeiro ano você colocou que você tem interesse de ter um emprego numa determinada empresa recebendo um determinado salário. Nas metas de 5 anos, se você continuar nessa mesma empresa e tem o desejo de continuar nessa mesma empresa, né, que tem todo o direito de continuar e devemos criar uma carreira dentro de uma mesma empresa, você pode pensar numa promoção. Então, nas metas de 5 anos, você não vai trabalhar mais com aquele valor X que nós trabalhamos nas metas de um ano. Você vai trabalhar com outros valores, pensando numa ascensão de cargo, numa ascensão de salário também. Então, faça essa previsão. Olha, estarei nesta empresa, trabalhando nesta função, recebendo este valor por mês. É extremamente importante pensar aonde você quer estar daqui a 5 anos. Da mesma forma, a questão da gente fazer a nossa poupança para essas necessidades emergenciais. Lá nas metas de um ano, nós colocamos um valor bem pequenininho de R$10 por mês. Então, nessas metas para 5 anos, nós podemos ser um pouquinho mais audaciosos. Vamos aumentar um pouquinho mais este valor, de R$10 para R$35 por mês. Então, nos próximos 5 anos, você já sabe que você tem o interesse de guardar um pouquinho mais para a sua reserva de emergência. E se você, nesse um ano, por exemplo, quitou as dívidas que você tinha, essa meta você vai retirar do plano de 5 anos, né? Se você conseguiu quitar, essa meta sai e você pode incluir uma nova meta quantitativa. Da mesma forma, as metas qualitativas, sempre pensando que as metas precisam ser alcançáveis. Então, se você, lá no primeiro ano, você colocou entrar no mestrado, o mestrado dura 2 anos. Então, nas metas de 5, você já pode colocar que você concluiu o mestrado e deseja, né, atingir um novo objetivo, que seja entrar no doutorado. Então, perceba que você tem que pensar no tempo em que essas metas estão possíveis de serem atingidas, para que vocês então possam colocar no papel ou no computador, como eu sugeri, né? E da mesma forma, vamos pensar que nas metas para 5 anos você tem interesse de comprar a casa própria. Então, coloque lá, né, que você conseguiu aprovar o seu financiamento. Lembrando, né, pessoal, vou repetir, as metas elas precisam ser alcançáveis. Então, você precisa analisar quanto eu preciso ter de remuneração para conseguir pegar um financiamento. Todas as metas precisam ser construídas de uma forma bastante tranquila, bastante pé no chão, para que elas sejam atingíveis no final do período. Muitas vezes as pessoas se frustram ao criar as suas metas, seus objetivos, porque não conseguem alcançar. Mas muitas vezes há uma falha na hora de criar as metas. As pessoas tentam conseguir alcançar alguns objetivos num curto espaço de tempo e às vezes é preciso um tempo um pouquinho maior para que todas essas questões se organizem de uma forma mais adequada. E por fim, pessoal, as metas para 10 anos. Da mesma forma como as anteriores, nós vamos colocar o início e o término. Então, se nós encerramos o ciclo de 5 anos lá em 2029, nós vamos colocar o início dessas metas de 10 anos para 23 de outubro de 2029 até 23 de outubro de 2039. Nossa, mas é muito tempo. É verdade. Todas as metas elas têm curto, médio e longo prazo, mas elas precisam vir para o papel, pessoal. Se a gente não tirar essas metas do plano das ideias, muitas vezes fica muito difícil de nós alcançarmos. Porque quando nós colocamos para o papel ou para o Word, né, como vocês desejarem, volta e meia você vai voltar para estas suas metas e vai fazer a análise delas. O que você atingiu, o que mudou, novas metas que vocês querem incluir. Eu comecei a fazer este trabalho de orçamento em 1997 e de lá para cá
várias metas e vários objetivos pessoais foram mudando com o passar dos anos. Com a maturidade também vai nos trazendo outros objetivos e outras metas a serem atingidas. E está tudo certo, é assim mesmo que funciona. As empresas, elas também trabalham com esta mesma lógica. Elas vão trabalhar com metas de 1 a 2 anos, depois metas de 5 e depois metas de 10. E à medida que o tempo vai transcorrendo, esses ajustes vão sendo feitos. E é desta forma mesmo, pessoal. Porém, eu volto a frisar, nós temos que tirar as metas do plano das ideias e trazer para a materialidade. Então, aqui nós vamos fazer o mesmo movimento que nós fizemos para os outros períodos de tempo. Então, nós vamos definir metas quantitativas e metas qualitativas. E aí eu trago, pessoal, para vocês refletirem, quando nós falamos em metas, objetivos, em desejos, e trazer esses desejos para a realidade, eu trago essa frase que acompanha a minha caminhada desde muito cedo. E eu acho que é extremamente importante, volta e meia, nós lembrarmos dessa frase, que é uma frase que foi cunhada por Walt Disney. Ele colocou: se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Pessoal, nós estamos vivendo num momento muito difícil, muitas vezes, até com certo desalento, mas nós não podemos desistir de alcançar os nossos sonhos. E uma maneira de alcançar os nossos sonhos é trazendo o que nós desejamos para a materialidade. E aí eu trago duas imagens que são extremamente importantes, que fazem esse fechamento deste primeiro momento. Eu trago ali a imagem de uma pessoa que pode representar um trabalho, né, frente ao seu notebook, com uma agenda aberta, organizando lá a sua rotina, e também um corredor que está lá atrás do seu resultado, né, buscando o resultado do seu esforço, né? O corredor, ele precisa treinar muito, ele vai suar muito para conseguir atingir o seu objetivo. E para a nossa realidade também, pessoal, nós nunca podemos esquecer disso, que nós precisamos de muito esforço e muito suor para conseguir atingir os nossos objetivos. E é por aí que a coisa acontece mesmo, pessoal. Nós temos que ter planejamento, nós precisamos traçar os nossos objetivos e correr atrás, que no fim nós conseguimos atingir os nossos objetivos. E para a segunda parte da nossa aula, pessoal, já trago aqui, nós vamos então tirar todo esse conhecimento que eu trouxe para vocês nessa primeira aula, nós vamos transferir para a nossa planilha de custos. Lá na planilha de custos, nós vamos organizar um orçamento fictício. Nós vamos criar um orçamento e distribuir todas as informações que eu trouxe para vocês nesta videoaula para a planilha. Então, nós vamos ter lá a fonte de receita e todas as despesas discriminadas. E vocês vão perceber como que se comporta na prática todos esses conhecimentos para que vocês possam utilizar a sua realidade e transportar para esta planilha que nós vamos disponibilizar para vocês no final. E por fim, eu vou deixar a lâmina dos créditos, onde eu utilizei as informações para criar esta videoaula. Então, nos vemos na sequência. Até mais!